Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Olá, está na hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias começa agora, trazendo os principais destaques da região. Veja na edição de hoje. A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização no trecho de 10 quilômetros da BR-101 no perímetro urbano aqui de Linhares, considerado um dos mais violentos do Brasil. Uma idosa de 66 anos é a vítima fatal de número 90 da Covid-19 em Linhares. Em Colatina já são 100 mortos pela doença na cidade. São Mateus também teve mais um óbito pelo novo coronavírus. A Polícia Civil realizou uma operação contra o tráfico de drogas em Jaguaré. A EDP está facilitando a negociação de dívidas em atraso da conta de luz. O gestor da concessionária no Espírito Santo, Luciano Falsi, explica como aproveitar esta facilidade. Hoje também é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massado. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim, canal do Espírito Santo. O trecho de 10 quilômetros da BR-101 no perímetro urbano aqui de Linhares é um dos mais violentos do Brasil. A partir desse levantamento, a Polícia Rodoviária Federal está intensificando as ações no trecho. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta semana um ranking dos 100 trechos com mais casos de acidentabilidade em todo o país. Para tentar inibir esses números, operações com foco na segurança nas rodovias são realizadas. Nesta última segunda-feira, teve início a segunda etapa da Operação de Segurança Viária. Essa operação está sendo desenvolvida no intuito de reduzir os acidentes, a gravidade nos acidentes. Gravidades e lesões graves, obviamente, mortos e lesionados gravíssimos, vamos pôr assim, que ficam com sequelas. No Espírito Santo, nós temos 8 trechos críticos, sendo que 4 deles ocupam as primeiras posições. Aqui em Linhares, os trechos em que mais acontecem acidentes vão do quilômetro 140 ao 150. É porque realmente é o trecho do perímetro urbano de Linhares, onde tem muita movimentação, tanto de pedestres, de pessoas e cruzamentos da rodovia, que interligam um bairro a outro. Ainda no estado, outro trecho que merece atenção fica na região de São Mateus. Sim, também o perímetro urbano de São Mateus, também é o perímetro crítico aqui da nossa delegacia, simplesmente pelo mesmo motivo de ser o perímetro urbano, grande concentração de pessoas e cruzamentos. A operação vai até a próxima segunda-feira, dia 24, e de acordo com o policial Gelson Valiati, elas visam a prevenção. As ações são preventivas, né? São de presença realmente, para intensificar a sensação de segurança, mostrar que a PRF está presente, inibindo assim as ações que simplesmente levam a esse tipo de acidente com letalidade ou com gravidade. Bom, a BR-101 corta a cidade de Linhares, né? E muitas pessoas precisam cruzar a rodovia todos os dias e, claro, o número de acidentes com mortes não para de crescer. Realmente é preciso que haja um projeto que facilite e traga segurança aos moradores que precisam cruzar a rodovia. Linhares contabiliza 90 mortes por causa da Covid-19. O 90º óbito foi de uma idosa de 66 anos, moradora do bairro Interlagos. Ela estava internada na UTI do Hospital Geral de Linhares e tinha comorbidades. Os casos da doença confirmados no município passaram de 5.500. Já os curados são quase 5.000. Bom, no número de mortes pela Covid-19 em Colatina é ainda maior. Na semana de aniversário da cidade, assim como Linhares, que também comemora aniversário nesta semana, Colatina já soma 100 mortes. A triste marca foi anunciada no fim da tarde desta última quarta-feira. A primeira morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde no dia 15 de maio, ou seja, em pouco mais de 3 meses, o número de óbitos pela Covid-19 cresceu assustadoramente em Colatina, chegando a 100 nesse último dia 19 de agosto. O número de casos confirmados da doença já está acima de 5.100. A taxa de letalidade gira em torno de 2%. E a taxa de isolamento social do município colatinense tem sido uma das
piores do Espírito Santo desde o início da pandemia do coronavírus. Colatina continua na situação de risco alto no mapa de acompanhamento da doença no estado, com o comércio funcionando em horário reduzido, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde. Complicada a situação, é preciso manter o isolamento social, cada cidadão fazer a sua parte, né? Vamos ver agora como fica o tempo nesta sexta-feira de inverno em toda a região. Sexta-feira de sol entre nuvens e chuva passageira. As temperaturas caem um pouco. Linhares com mínima de 19, máxima de 29 graus. Em Colatina, mínima de 15, máxima de 30. São Mateus, variação entre 19 e 27 graus. E Vitória terá mínima de 18 e máxima de 25 graus. E daqui a pouco, depois do intervalo, os destaques de São Mateus. Teve mais uma morte pela Covid-19 também por lá. E uma operação da Polícia Civil contra o tráfico de drogas em Jaguaré. Até já. De volta com o nosso segundo bloco do Sim Notícias de hoje, trazendo agora os destaques de São Mateus e cidades vizinhas. A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira, uma operação contra o tráfico de armas e drogas no município de Jaguaré. A repórter Nariane Lopes traz os detalhes. A Operação Desarme começou por volta das 4 horas da manhã desta quinta-feira, contra o comércio ilegal de armas de fogo em Jaguaré, na região norte do estado, que fica a cerca de 40 quilômetros de São Mateus. O objetivo da Operação Desarme foi realmente tirar armas de circulação, que geralmente essas armas estão relacionadas diretamente ao número de homicídios. Então, nós tivemos como objetivo principal recolher e tirar essas armas de circulação. Hoje, nós tivemos o apoio da 13ª Regional de Aracruz, 16ª Linhares e a 18ª Regional. Ao todo, foram 5 conduzidos, sendo 3 em flagrante, como vocês podem ver, por porte de munição e arma de forma irregular, e 2 cumprimentos de mandado de prisão. Custa ressaltar que um cumprimento de um homicida e um estuprador que ainda estavam soltos. Quase 30 policiais estiveram presentes. A operação contou com a participação do secretário da Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, agentes, investigadores e delegados de São Mateus e Linhares. O foco da operação foi o comércio clandestino de armas e munições. Essas armas viriam para o município de Jaguaré e eram distribuídas pela região norte. O objetivo principal é sempre a redução dos índices de criminalidade, especialmente o crime de homicídio. É sempre com esse material, com essas armas e com essas munições que são praticados os homicídios na região. Durante a ação, um homem com mandado de prisão em aberto expedido na cidade de Pedro Canário foi preso pelo crime de estupro, o que chama a atenção, pois nas últimas semanas, o caso da menor de apenas 10 anos que foi abusada pelo tio e teve sua gravidez confirmada, ganhou repercussão nacional. O superintendente de Polícia Regional do Estado também esteve durante a prisão do acusado, que, segundo ele, confessou de forma informal o crime que chocou o país. Informalmente foi conversado com eles, ele assumiu realmente que teria praticado abuso contra essa menina. O processo ele tem algumas peculiaridades por se tratar de criança e a gente não pode tecer minúcias sobre ele, até para que essa criança não seja identificada. Contudo, tudo corrobora, todos os elementos probatórios indicam que esse indivíduo realmente praticou o abuso e agora está preso para responder por esse crime que ele cometeu. E o município de São Mateus registrou mais uma morte pela Covid-19. A vítima, um homem de apenas 39 anos, que veio a óbito nesta quarta-feira. Ele era morador do bairro SEAC, aqui em São Mateus. Portador de doença cardiovascular crônica e renal crônica, teve a confirmação da doença no último dia 31 de julho. Agora a gente vai ver como fechou o dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 fechou cotado a R$ 488 a saca. Arábica 7, R$ 385.
Conilon tipo 7, cotado a R$ 384 a saca. Muito bem, para fechar o nosso segundo bloco de hoje, eu convido a coach e terapeuta Margarete Massali, que traz para a gente a coluna Mente Performance de hoje. Margot, boa noite, é com você. Você está preocupado em como vai ser quando tudo isso passar? Preocupado como fazer para recuperar o emprego ou conseguir um? Ou ainda preocupado com o que fazer para resolver o problema que você tem agora? Se alguma dessas situações te aflige, o que vou falar agora vai te tranquilizar, porque vai te ajudar a ter um novo olhar sobre isso. Quando dizemos que temos um problema, parece uma palavra negativa, não é? Mas problema significa apenas uma diferença entre o que você tem e o que você quer conseguir. Podemos classificar em dois. Um problema remediativo, que é quando você não gosta do que tem e deseja se afastar disso, e o outro quando você gosta ou aceita o que tem, mas deseja algo melhor, que é o generativo, e é muito mais fácil de resolver. Portanto, você pode escolher enxergar a questão como um problema generativo, ou seja, eu tenho isso, como fazer para melhorar? O resultado é muito mais produtivo do que olhar para a questão, se revoltar contra ela e rejeitar, querer se afastar disso. Porque quando você se afasta de algo considerado ruim, necessariamente você não está indo em direção a algo bom, está apenas sem foco. Mas quando visualiza algo melhor e vai em direção a ele, aí sim você está se colocando em movimento para frente, saindo do ponto de inércia. Portanto, seja qual for o problema na sua vida agora, você pode identificar o que quer melhorar e se perguntar qual é o próximo passo para levar sua vida para onde você deseja estar. Essa é uma maneira generativa de resolver de forma bem mais positiva. Obrigado, Margot, pela participação. Depois do intervalo, você confere uma entrevista que eu fiz com o gestor da EDP, Luciano Falsi, falando sobre uma facilidade que a EDP trouxe para os clientes que estão com débitos, estão com contas em atraso, a possibilidade de parcelamento. A conversa é daqui a pouquinho. De volta, esse é o nosso terceiro e último bloco. Gente, a EDP está facilitando a vida de quem está em débito com as contas de luz. Quem explica quais são as condições especiais de negociação é o Luciano Falsi, que é gestor da EDP, com quem eu conversei hoje. Bom, Luciano, mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui, para trazer essa informação relevante, importante para a comunidade. Bom, a EDP, então, está oferecendo facilidades e condições especiais de negociação das contas de energia, para os clientes que estão em débito. Por gentileza, poderia explicar quais são essas facilidades? Boa noite para você. Boa noite, Cláudio. Boa noite a todos os telespectadores aí da Rádio Sim. Isso mesmo, a EDP é sensibilizada nesse momento de pandemia, onde muitas famílias tiveram a renda reduzida, ela está promovendo condições especiais de parcelamento. Que condições são essas? Parcelamento é até 24 meses, menor valor da entrada, menor valor da primeira prestação e menor juros de parcelamento também. Agora, o cliente que quiser negociar, como é que ele faz? É pela internet, é pessoalmente? Como é que é feito? Devido a esse momento de pandemia, para evitar aglomeração e zelar pela saúde dos clientes e dos nossos atendentes também, o melhor meio de negociar é através dos canais virtuais, os canais digitais. Pode ser no site www.edponline.com.br ou através do nosso aplicativo EDP Online, disponível tanto para Android quanto para iOS, ou também na página da EDP, edp.com.br, procurar nos canais de atendimento a opção coronavírus. Ele pode ser atendido por um atendente nosso através do videochat, do seu celular mesmo, sem sair de casa. A maneira mais segura dentro desse momento que a gente está vivendo. Luciano, agora tem um número mínimo de contas que estão em débito, ou valor mínimo para negociação? Não existe valor mínimo, não existe valor máximo. A única limitação é que a parcela não pode ser inferior a R$20. Fora isso, não existe restrição de valor. E como é que funciona esse parcelamento, essa negociação? As parcelas vêm nas contas subsequentes de energia? Uma vez firmado o acordo, uma vez firmado o parcelamento, concluído esse parcelamento, é gerado um boleto da entrada à vista.
Após o pagamento desse boleto, as demais parcelas virão na conta de energia subsequente, uma em cada mês. Outra informação importante que a gente precisa compartilhar com a comunidade é que a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, determinou que até o final do ano está suspenso o corte de energia para clientes cadastrados na chamada tarifa social, né? Mas os pagamentos das contas continuam, não é isso? Exato, Cláudio. É até importante frisar que até dezembro, quem está cadastrado na tarifa social não pode ter o corte de energia, mas isso não isenta do pagamento da conta, não isenta do valor da conta. Então é importante que esse cliente, mesmo não sendo isento, mesmo não podendo corte, é importante que mantenha a conta em dia para que não vire uma bola de neve e depois ficar uma situação mais difícil de ficar em dia, né, com a conta. E o que a gente aproveita para falar é que quem tem direito à tarifa social, procure o canal www.edp.com.br/tarifa social, veja quais são as condições, procure seus direitos. Caso você esteja em dia com o cadastramento social, o CAD único do governo federal, nesse mesmo endereço você pode solicitar a tarifa social de energia elétrica e obter desconto de até 65%. Bom, Luciano, para a gente finalizar, imagino que todas essas medidas, sobretudo nesse momento de pandemia, as medidas de facilitação, de negociação dessas dívidas, justamente para tentar amenizar e trazer um auxílio aí para as famílias em maior dificuldade por parte da EDP, não é isso? Exato, exato. Todas essas condições para que o nosso cliente esteja em dia, dá condições para isso, como eu disse inicialmente, sensibilizado com esse momento, que a gente sabe que muita gente teve sua renda reduzida, então facilitar condições, dar maiores condições para que o cliente esteja com a conta em dia e aproveitar o momento também para divulgar essa questão da tarifa social. Então, como eu disse, se você se enquadra num dos critérios da tarifa social, peça a tarifa social junto à EDP e aí poderá ter desconto de até 65% na sua conta de energia para facilitar ainda mais manter essa conta em dia. Eu agradeço ao Luciano pelas explicações. Para quem quiser mais informações, acesse o site da EDP na internet. Por hoje é só. Obrigado a você que acompanha nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, no YouTube, reveja todo o nosso conteúdo. WhatsApp, anote aí, 996224547, TV Sim, canal do Espírito Santo.